o próprio Cristo Jesus. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz da nossa fé, ó Virgem, do brado abençoar. Queremos Deus, que é o nosso Rei. Queremos Deus, que é o nosso Pai. Porque ao profundo sono, alma, tu te abandonas, e em pesado dormir tão fundo, assim ressonas. Não te moves à aflição desta mãe toda em pranto, que a morte do filho vê e chora tanto. O seio que de dor amargado esmorece, ao ver presente ali as chagas que padece. Olha como prostrado ante a face do Pai, todo o seu corpo em sangue se lhes vai. Vê como bárbaras hordas pisam-no e lhe retém o colo e mãos com cordas. Vê como ante Caifás, em humildes meneios, aguenta opróbrios 1000 escarros feios. Vê como larga chaga abre o peito e deságua com sangue todo um rio de água. Se não o sabes, a mãe dolorosa reclama para si tudo quanto vê sofrer ao filho que ama. Pois quanto ele aguentou em seu corpo desfeito, tanto suporta a mãe em seu compassivo peito. Ergue, pois, e atrás da muralha ferina, eis que Jesus procura a sua mãe divina. Prova de estranho amor que nos força a unidade. Porto que se recolhe toda a barca em tempestade. Que neste peito eu possa ter, possa no coração do meu Senhor viver. Se neste teto e lar decorrer a minha sorte, me será tão doce a vida, mas também me será tão doce a morte. Da nossa fé, ó Virgem, do brado abençoai. Queremos Deus, que é o nosso Rei. Queremos Deus, que é o nosso Pai. Queremos Deus, que é o nosso Rei. Queremos Deus, que é o nosso Pai. Uma salva de palmas aí pro Júlio, mais uma intervenção. Aproveitando o gancho aí, queria que o Cadu explicasse um pouquinho dessa intervenção aí que o Júlio apresentou pra gente. O poema chama-se Poema Virgem, de autoria de José de Anchieta. E nesse processo de pesquisa, em relação à história de Bertioga, nós encontramos cartas de José de Anchieta mencionando a sua vinda, a sua estada, não é? Aqui, inclusive relatando o fato de que ele chegou a rezar missas no próprio forte. Interessante que numa das cartas ele fala que chovia demais aqui na região. Ainda bem que isso não acontece mais hoje, né, gente? Ficou lá no século XVI, a Bertioga ainda é um dos pontos que mais chove em todo o território brasileiro. E esta poesia em especial, ele escreveu quando ele foi feito prisioneiro pelos Tupinambás. Os Tupinambás eram um grupo de origem tupi que viviam de São Sebastião até o Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E ele foi tomado como refém durante uma visita a uma aldeia tupinambá,
quando ele fez uma proposta de paz entre os moradores de Bertioga e São Vicente e esses tupinambás que atacavam sistematicamente a região, que inclusive foi em função desses ataques que foi construído o Forte de São João, né? E para se livrar das tentações, já que ele era muito assediado pelas índias ali da aldeia, né, ele acabou escrevendo o poema Virgem, que são mais de 4.000 versos, né? Esse poema depois ele foi gravado, né, memorizado pelo Anchieta e transcrito para o papel, né? Foi todo escrito originalmente em latim. Uma salva de palmas novamente. Eu queria fazer uma pergunta pro Cadu. Eu já não sei nem se cabe nesse contexto. Eu não sei se sua pesquisa... Você disse que pesquisa é época mais colonial, né? Não sei se em Bertioga tem alguma... Você vem acompanhando uma coisa mais contemporânea, se você tem alguma pesquisa nesse sentido. Mas você tem alguma informação da época que Bertioga é uma terra que ficou aqui como subdistrito de Santos por muito tempo. E é uma dúvida minha que eu queria saber, né? Se as terras que foram divididas aqui, as pessoas que são donas de terras aqui, é uma herança já que vem de muitos anos ou foi uma invasão rica há pouco tempo, assim, vamos dizer assim? É uma invasão mais contemporânea, né? Bertioga, na verdade, falando de um período mais recente, ela era ocupada por comunidades caiçaras e a própria comunidade indígena, né? Os guaranis vão chegar no litoral de São Paulo, eles não são originários daqui, mas vão chegar em torno de 200 anos atrás, né? E depois, principalmente, alguns de vocês devem conhecer as ruínas que existem do outro lado do canal, que eram as ruínas da armação de baleias, né? Que foi a maior armação de baleias da capitania de São Paulo e que funcionou de 1750 a 1850. Então, durante esse período, a armação de baleias trouxe muita gente, muito movimento, atividade econômica constante, né? Se produzia principalmente o óleo de baleia, que era usado na iluminação. Com o encerramento das atividades, né, durante o Segundo Império, Dom Pedro II ele caça a concessão dessas armações de baleia. Bertioga passa por um processo de encolhimento, muita gente vai embora, e de isolamento em relação aos grandes centros, né? Isso porque hoje é muito fácil da gente chegar a Santos e São Vicente, temos rodovias e tal, mas naquela época não tinha. A única via era marítima ou pelo canal, navegando. E a viagem que a gente faz hoje em 40 minutos, 1 hora, levava-se em torno de um dia em barcos a remo naquela época. Então era uma viagem bastante difícil. E por isso houve esse processo de isolamento. Aqueles que viviam aqui, as famílias que viveram aqui, tiveram que criar, né, ou desenvolver meios de subsistência que dependessem minimamente desses grandes centros, né? Ou seja, a pesca e uma pequena agricultura de subsistência, de sobrevivência ali da família. Produziam praticamente para consumo da própria família. É a este tipo de cultura que nós chamamos de cultura caiçara. Claro que tem uma série de influências culturais, mas grosso modo falando, assim se desenvolveu a cultura caiçara, né? Em parte do litoral brasileiro, né? Há uma convenção antropológica que o caiçara ele viveu do litoral sul do Rio de Janeiro até o litoral sul do Paraná. Só nessa faixa do litoral brasileiro encontramos a cultura caiçara. Para baixo ou para cima são comunidades de pescadores, jangadeiros e assim por diante, né? E, portanto, os caiçaras que ocupavam essas terras, que em princípio, né, não tinham donos, né? Eram terras do próprio Estado ou terras devolutas que fizeram parte de capitanias que depois foram devolvidas por não terem sido ocupadas, né? E com o passar do tempo, com o processo de urbanização, as pessoas vão chegando com conhecimento de leis, né, que o caiçara não tinha, né? O caiçara não sabia ler, não sabia escrever, né? Não havia escola na região que eles pudessem estudar, né? E aos poucos eles foram sendo desalojados
retirados das suas terras, não é? Foram sendo de fato desterrados, e o próprio processo de urbanização engoliu a cultura caiçara. Não que o caiçara deixou de existir, mas a roça, a pesca, com o passar do tempo, foi diminuindo até que praticamente desapareceu. Mas tem uma grande curiosidade aqui, no Itaguá, a praia do Itaguá, ali aquele cantinho próximo a Boracéia, nós temos um grande bastião da cultura caiçara, que é o Seu Doca. Seu Doca tem 95 anos de idade, pescou até os 90, e até o falar do Seu Doca é o falar do caiçara ainda. Eu acho que o Seu Doca é um patrimônio de Bertioga, que tem que ser muito valorizado, né? E tem 95 anos, a gente tem que valorizar rápido, né? É isso aí. Fazer uma pergunta aí pro Bruno. Bruno, eu queria que você... Eu li que vocês ganharam algumas premiações através de uma ONG. Eu queria que você falasse quais são e qual esporte, qual equipe. E também falar... Dá pra ver que você faz com muito amor, tá ligado, o bagulho. Eu queria que você falasse o que mudou sua vida depois de iniciar esses trabalhos, mano. O Bruno, que além de ter esse projeto, né, Bruno? É competidor. Você ainda está competindo de caiaque? Exato. O Bruno, o cara é tricampeão brasileiro de caiaque. Exato. Agora, esse ano de 2014, eu me consagrei campeão brasileiro de kayak surf, né? Já fui sul-americano, vice ano passado. Sou supervisor da modalidade no Brasil, né? Eu que estou agora organizando o circuito brasileiro de canoagem e onda. Já faz 2 anos, ano passado, retrasado, eu que abracei aí a Tem causa umas imagens também. aí, ó. É do... Aí é na Pororoca, quando eu fui com o Fernando Fernandes, né? O Fernando Fernandes é aquele tetracampeão de paracanoagem, né, mundial. Ele me procurou para que eu adaptasse um kayak surf para ele, né? Você estava nessa sessão, Bruno? Tava. Eu fui com ele para Pororoca e passamos uma semana lá em busca da onda perfeita para ele, com muita dificuldade, né? Foi muita adaptação. Surfar com uma pessoa que é cadeirante no meio de uma pororoca, que é uma única onda no dia, né? Na verdade 2, né? Dependendo da maré aí. Uma é na madrugada e outra é de dia. Então, você tem que realmente conhecer muito, né? Se não fosse o Serginho Laus aí, que é o grande explorador e conhecedor da pororoca, a gente não teria conseguido. E as minhas adaptações para o Fernando, graças a Deus, deram tudo certo. Treinamos 4 finais de semana aqui antes de ir para a viagem. E chegando na Pororoca, depois de 5 dias de muito sofrimento, porque, por incrível que pareça, no meio da Amazônia, tinha gente no meio do rio, no meio do nada, só para ver esse cara de tão global que ele é. Impressionante que a Globo faz, né? E ele não conseguia se dar bem nas ondas de tanto barco que tinha em volta, querendo assistir. Enfim, as marolas causavam vários problemas. E no fim, no último dia lá, quando a gente dispersou essa galera para ele poder ficar sossegado no rio, foi que deu certo dele pegar uma onda e ficou 7 minutos numa onda, delirou e fechou a matéria com chave de ouro. Foi perfeito. Inclusive, essa matéria passou no Esporte Espetacular, não foi? Foi uma matéria do Esporte Espetacular, excelente, foi muito legal. E me abriu as portas assim para bastante coisa. Justamente ele me procurou pelo fato de saber que eu estou trabalhando, né, com pessoas com deficiência voltadas para o surf. Então ele foi a primeira pessoa que realmente me procurou para uma adaptação, né, onde eu vi que já é um resultado do trabalho que eu venho fazendo, né, de estar sendo reconhecido em adaptações. E depois disso, várias coisas mais vêm acontecendo. Tenho adaptado muitas coisas simples ou até complicadas para as pessoas com deficiência que têm me procurado, né? E com o maior prazer, né? Com pouco ou muito conhecimento que eu tenho, mas a experiência que eu venho tendo aí está cada vez mais agregando e está sendo muito prazeroso realmente fazer tudo isso aí. E em relação à premiação que você tinha falado, né? Esse nosso trabalho aqui em Bertioga somou também para que a gente recebesse o Prêmio de Ações Inclusivas do Estado de São Paulo. É assim, o Estado de São Paulo tem uma uma premiação, né, todo ano, onde a cidade do estado que tiver mais ações inclusivas recebe um prêmio. E o ano retrasado, 2012 ou 2013, tivemos entre as 10 cidades, né? Fui eu, o professor Augusto e o pessoal da prefeitura receber a premiação. E o ano passado nós fomos campeões, né,
sendo a cidade do estado de São Paulo com maiores ações inclusivas, né, na cidade. Porém, mesmo assim, apesar de estar fazendo parte dessa premiação, eu ainda acho que é pouco, né, o que a gente faz. Para quem recebeu um prêmio, você estava conversando agora com o Cadu. Estou querendo explorar o turismo adaptado em Bertioga, né, porque as pessoas, como eu disse, não conhecem, não tem uma chance, então eu quero fazer um projeto onde eu possa buscar essas pessoas em casa, trazê-las para a praia, fazê-las conhecer o Rio Itaguaré, o Rio Jacareguava, o Rio Itapanhaú, dar um rolê de caiaque até a prainha e voltar, enfim, coisas que pra gente é muito normal, só que para essas pessoas é algo que nunca nem passou na mente deles. Depois de um dia que você leva uma pessoa dessa para dar um rolê desse, parece que a vida dela transforma. E é uma energia que te leva a cada vez mais fazer isso e é impressionante, é uma bola de neve prazerosa. Então, essa é a minha ideia, porém, Bertioga não tem um hotel decentemente adaptado, né? A não ser o Sesc, que é o único lugar que a gente pode falar que realmente é adaptado, Bertioga não tem uma pousada ou hotel realmente adaptado. Então, quando eu faço esses meus eventos, os cadeirantes me perguntam: me indica um hotel adaptado? Eu fico com vergonha, porque só tem o Sesc para adaptar. E aí eu falo, eu tenho vergonha de uma situação dessa e ao mesmo tempo a gente receber um prêmio de ações inclusivas. Então, não está muito coerente a coisa, né? O que adianta você receber um prêmio de ações inclusivas do estado de São Paulo inteiro e você não ter uma pousada na cidade realmente adaptada para as pessoas? Então, essa a minha batalha, né? Eu vou estar cada vez mais agregado aí a Chile, a todo o pessoal que trabalha em busca aí nessa luta da pessoa com deficiência. E essa é a ideia, a gente defender essa causa com muito gosto, com muita garra, e nós vamos sim transformar a cidade de Bertioga realmente numa cidade adaptada e não só para inglês ver. Então, tomara que vocês atraiam mesmo olhares, porque a cidade, vamos dizer assim, ela está em construção ainda, tá expandindo. Então, na verdade, a hora de ter uma política de acessibilidade é agora. Na verdade, já passou um pouco, mas ainda dá para implantar, né? E tomara que vocês puxem mesmo olhares e ganhem forças para essa luta aí. Precisar, tamo juntão. Exato, e deixa eu fazer outra pergunta para você, mano. Eu queria que você falasse da parte mesmo de atletas. Já existe competição de caiaque para Paralímpicos? Você fala na canoagem onda, se existe Paralímpico. O Paralímpico ou de para-atleta mesmo. Alguma competição que seja amador. Então, na canoagem onda, no surf de caiaque, não existe essa diferença, né? Os 3 deficientes que surfam com a gente, surfam igualitariamente, entra na água de igual para igual, e surfando você não percebe que alguém ali tem deficiência, é perfeitamente igual. O Felipe Kizu é um mineiro que acabou de voltar da Indonésia, inclusive, surfa muito, o cara entra em mares de 2 metros, 3 metros lá na Indonésia, ele pegou umas ondas, e é um paraplégico que, na hora que você vê, você fala, não acredito que esse cara, anda numa cadeira de roda e surfa umas ondas dessas. Então é onde mostra que realmente é um esporte muito adaptável mesmo, né? E em relação... Desculpa, você tinha falado do... Não, eu tinha perguntado isso mesmo, se já existe competições, mas... Então, eu ia te falar de outra modalidade. No nosso onda, não, né? O que mais existe... A diferença do Olímpico e do Paralímpico é na velocidade, que é a modalidade do Fernando Fernandes, né? Esse aí sim existe uma diferença do Olímpico e Paralímpico. A maioria das modalidades da canoagem não tem. Isso aí, papo cabeça! Tá ficando tarde, tá todo mundo ficando já borocochô aqui. A gente tem que dar sequência às pessoas que já se dispuseram a fazer a questão. Meu amigo Geraldo aí, por favor. Bom, meu nome é Geraldo, eu sou escritor, ativista na área de sustentabilidade, enfim. Minha pergunta é para o Brás, que eu achava que era uma lenda, mas ele é de verdade, tá aí, beleza. E assim, cara, você disse que vocês implementaram uma espécie de uma república, um esquema de representatividade dentro da escola, a partir dos alunos. O que eu queria entender é como isso eventualmente repercutiu nas famílias e na comunidade em si, tá? Se houve algum incremento desse processo, digamos, democrático dentro da comunidade a partir dessa iniciativa. Olha, o que eu acho é que os alunos começam a entender o que é uma família democrática,
que é uma escola democrática, o que tem de democracia numa escola e de autoritarismo numa escola, porque eu tive uma conversa um dia desse com os alunos. Quem é que vive numa família democrática? Quase ninguém. Quem é que vive numa família autoritária? Quase todos levantaram a mão. Mas não tem alguma coisa de democrática? Então, alguns levantaram a mão. Tem alguma coisa de democrática. E aí eu perguntei, e a nossa escola? É uma escola democrática ou uma escola autoritária? Numas coisas é democrática, nas outras é autoritária. Porque essa questão do autoritarismo, você tem um modelão aí que tudo concorre para que continue o autoritarismo, né? A gente tenta abrir mão de ser o manda-chuva, mas as coisas roda e chega. E aí a gente tem que reverter de novo. Então, o que nós temos lá na escola é um processo democrático. Eu acredito em democracia como processo. Eu acho que, para dizer se uma escola é democrática ou não, o aluno tem que participar do processo de tomada de decisão e tem que vir para a escola porque ele quer. E aí nós temos problemas, nós temos muitos problemas. Agora, o que nós temos percebido é que as decisões que os alunos tomam, às vezes, é muito mais acertada do que a decisão que nós tomamos. Hoje, por exemplo, sem querer, eu tive uma conversa com a prefeita, que vai fazer 12 anos de idade. Ela tem uma consciência, mas muito grande de tudo. Só que tem uma aluna que está manobrando a prefeita. Tem uma aluna que cria caso, e a aluna é da comissão mediadora. A aluna cria problema com o professor e aí convoca o professor para a comissão, para quê? Por causa de um problema pessoal de uma aluna e tal. E a prefeita não... A prefeita também é de uma comissão, porque o que interessa para nós é a comissão mediadora de alunos. Então, criar, por exemplo, carga de prefeito, os vereadores têm 4 secretarias também. Para ser candidato a algum cargo da República, tem que ter sido eleito diretamente para ser da comissão mediadora. Então, esse é o processo. Onde é que nós estamos tendo problema para que a escola realmente avance no processo democrático na questão da participação dos alunos? É que nós não estamos conseguindo fazer com que todos os vereadores se reúnam num determinado horário na escola, fora do horário de aula deles. Porque as nossas assembleias por salão, porque não tem como botar 450 alunos no pátio e fazer uma assembleia, por salão, uma média de 100 alunos, ainda é um adulto que coordena a assembleia e induz a tomar determinadas decisões. E esse induzir é bem consciente, é um induzir com informações. Por quê? Porque eu tenho 9 salões. Você já pensou se cada salão constrói a sua regra? Como é que nós vamos monitorar? Nós vamos ficar perdidos. Então, na hora que a Câmara de Vereadores começar a funcionar, que a gente pensa que nesse ano a gente consegue isso, aí eles podem coordenar, não interessa as decisões que eles tomam em cada um dos salões, porque depois os vereadores vão pegar essas propostas, vão discutir e vão votar. O que eles votarem se torna lei. Então, o que é que nós temos hoje? Por exemplo, tem uma coisa que eu acho assim, muito importante, né? O aluno, a comissão, convoca pai. Eu vou falar para você da primeira comissão que eu participei. 2008, foi quando nasceu a comissão. A coordenadora pedagógica e uma professora de matemática percebeu que eu estava muito acabado, porque para implementar um projeto não é fácil. Aí elas falaram, Brian, nós vamos falar uma coisa para você ficar feliz. Eu falei, o que foi? Sabe quando não tem nada para te deixar feliz? Ela falou, olha, a comissão do 5º ano convocou
um pai e você precisa de ver com que profundidade eles discutiram o problema. Aí teve uma segunda vez que foi um irmão que no final ele falou: gente, vocês precisam gravar esses menininhos, essas meninas, eles não existem. O irmão mais velho, de um aluno que estava com problema. Na terceira eu estava. Aí o secretário da escola vem e fala: Braz, tem uma mãe aí brava que falou que não fala com criança. Na hora eu falei: ah, deve ser a comissão dos 5º anos que convocou. Aí eu saí, eu falei: a senhora que não fala com criança? É porque criança, eu falei, é um ser competente. É um ser que é capaz de se organizar individualmente e coletivamente para aprender e viver, e é inteligente tanto quanto qualquer adulto. Então a senhora não precisa participar, mas esta não é a tua escola. Aí ela falou: ah, é assim, Brás? Aí eu adquiri até nome. É assim, Brás? Então eu participo. Aí foi. Eu sentei e eles começaram a reunião. A filha da mulher estava lá. Começaram a reunião com tanto cuidado que eu ficava arrepiado e saía lágrima do meu olho. Ainda bem que eu estava de óculos. Só que chegou um momento, eu falei: mas a reunião está muito comprida. E eles não estão fazendo encaminhamento. 3 vezes eu me segurei. Aí, de repente, a menor do grupo falou: sabe, mãe, um dos princípios do projeto da nossa escola é a solidariedade. Nós estamos aqui para ajudá-las. O que é que nós podemos fazer para ajudá-las? Aí a menina falou: vocês lembram quando eu era do grupo, não sei de quem? Lembramos. Eu não era mais concentrada, mais cuidadosa? Realmente você era. Mãe, nós não temos autonomia para mudá-la de grupo, nós vamos conversar com os professores e aí depois a gente dá uma resposta. Terminou uma reunião e aquele dia eu amei o José Pacheco e entendi o que é um aluno autônomo, competente, um ser integral. E isso é tudo, né? Então, a nossa sociedade tem que criar esse espaço para as crianças se constituir como um ser autônomo, como cidadão, como um ser que aprende em todos os lugares. Essa é a tarefa da nossa sociedade. E essa escola velha que está aí, se quiser, pode fazer a revolução, porque quase 100% das nossas crianças e adolescentes estão dentro da escola. Então a escola vai ter que pensar, ela vai ter que repensar. E nesse sentido, o projeto da Escola Campos Sales tem influenciado muita gente no sentido de ter que repensar que existem outras formas, que pode não ser aquela para determinadas escolas, mas existem outras formas. Então, essa participação do aluno, eles são competentes. É uma coisa bonita, quando o povo vai visitar a escola, a gente já tem muita coisa para fazer, a gente pede para um aluno da República fazer isso, e as pessoas saem encantadas com os alunos da República, muito mais do que quando somos nós que falamos. Uma salva de palmas. Esse é um Brás. A gente tá chegando ao fim já, Vina. Vamos ouvir um rap, mano? Vamos ouvir um rap. Não, vamos se despedir primeiro, todo mundo, agradecimentos finais, pode ser? Pode. Então é isso aí. Mais alguma última manifestação? Obrigado. Papo cabeça! Salve! Ó, vamos para considerações finais. Começar pelo Bruno aqui, começou primeiro, então vamos começar pela mesma ordem. Certo? Agradeço demais o espaço aí. Primeira vez que participo do programa. Vocês estão de parabéns, Bruno, Vina, todo mundo aí. Organização demais mesmo, curti muito. E obrigado aí. A ideia é realmente deixar essa semente aí na cabeça de todo mundo, para que a gente em conjunto lute aí em prol do próximo e essa união que o professor está falando. A gente pode, a gente vai conseguir. Valeu, galera. Bom, agradecer mais uma vez a atenção de todos, né? E
um convite que eu vou até tomar a liberdade de fazer para o pessoal da pedagogia: não deixem de conhecer a Escola Campos Sales, né? Eu acho que é uma obrigação de quem está se formando em pedagogia conhecer o trabalho que eles fazem lá, que é um trabalho divino, de fato, não é? É um trabalho transformador e é o que a gente precisa, não é? A nossa sociedade, ela precisa passar por uma transformação grande. Essa transformação já vem ocorrendo, né? Ela ocorre principalmente nas periferias, é o que nós estávamos falando. Eu digo isso por vivenciá-la, né? Por esse trabalho com comunidades, cortiços, hoje iniciando um trabalho com refugiados que tem vindo ao Brasil. Essa transformação vem ocorrendo e lá a gente consegue enxergá-la com muita nitidez. Então não deixem de conhecer. É isso. Obrigado a todos. Bom, eu costumo dizer que lá em Heliópolis eu estou entre os meus. E sou muito feliz por ter caído lá naquela comunidade, né, de paraquedas. E dizer que hoje aqui, né, vendo aí o Renan, o Bruno, o Vinícius, né, e participando aqui, né, com me fugiu Bruno também, né, e o Cadu, e vendo a fisionomia de vocês, eu, quando me convidam para sair, eu saio por um motivo só. É ajudar as pessoas a manter a esperança na transformação. Se eu ajudei nisso, eu fico muito feliz, me sinto muito realizado, porque eu continuo acreditando na transformação. A gente que agradece, muito obrigado. Com certeza vocês deram mais combustível para nossa esperança em transformar. A gente vai continuar, não só nós, mas todo mundo que ficou aqui hoje. Eu acho que também tem esse pensamento de querer mudança, de querer transformar, de querer coisas novas e pensar sempre no amanhã como um dia melhor. Todo mundo, muito obrigado. É isso aí, vou convidar todo mundo mais uma vez. Pode levantar, vamos chegar um pouco mais perto aqui com a gente. Vamos trocar essa energia. Certo? Agradecer a presença de todo mundo que ficou aí, que entendeu as ideias, que leva daqui alguma coisa. Essa é a mentalidade, correto? E Renan, falando pra ninguém ir embora, ouvir o som dos meninos aí, depois a gente vai tirar uma foto coletiva aqui de todo mundo que está presente. Salve, salve. Também. Ei. Boa noite a todos mais uma vez. Muito obrigado pela atenção, certo? Que todos retornem pra casa com Deus. Que tenham uma boa semana. Eu tenho um sonho, todos vocês acredito aqui que também tenham, certo? Meu sonho é fazer meus pais sorrir, certo? Vamos chegar. É nóis. Aê! Quem quiser pode estar baixando o CD, Anônimo. Anônimo Gênesis, certo? No Facebook, Maloqueiro Anônimo, lá tem o link pra baixar o bagulho, é só chegar. Vamos chegar, Jota! Eu sempre sonhei em ser alguém que sirva de exemplo e consiga praticar o bem. Aquele que ninguém detém, o filho que o pai se orgulha em dizer que tem. Eu sempre sonhei em ser alguém que sirva de exemplo e consiga praticar o bem. Aquele que ninguém detém, só Deus, o filho que o pai se orgulha em dizer que tem. Mas enquanto os nerds estudavam no fliperama eu vadiava. Minha mãe ficava brava com o trabalho que dava. Moleque doido, disposto, sangue novo, por muitos considerado um estorvo. No meio da curva, no bico do corvo. Pronto pra errar e começar tudo de novo. Meu pai partiu pro céu cedo, tive que vencer o medo. Assistir o sonho se tornar um pesadelo. Pesadelo que tem hora parece não acabar. Sei lá como é que ainda consigo sonhar. Eu não vim pedir, vim agradecer por tudo aquilo que teve que acontecer pra fazer, aprender, entender e ver que o caminho é um só e nele tem que se manter. A real é uma só também, qual é eu já sei. Que o plebeu jamais será coroado como rei. Eu sempre sonhei em ser alguém que sirva de exemplo e consiga praticar o bem. Aquele que ninguém detém, só Deus, o filho que o pai se orgulha em dizer que tem. Eu sempre sonhei em ser alguém que sirva de exemplo e consiga praticar o bem.
aquele que ninguém detém, só Deus. O filho que o pai se orgulha em dizer que tem. Longe de ser um bom exemplo, dono de uma eterna dívida, pela dádiva de ter uma família perfeita. Eu vim pra honrar meu pai e minha mãe, por mais que eu faça ser pouco. Admiro a minha irmã, uma mulher que vale ouro, e ainda vivemos coisas juntos, sempre unidos nessa estrada. Vocês sem mim são tudo, mas eu sem vocês sou nada. Agradeço a Deus que me deu os meus familiares. Amigo é sintonia, mas parente ele que escolhe. E me sinto abençoado e trampo pra honrar meu sangue, manter o meu caráter pra representar meu nome, que é minha única herança, qual carregarei comigo. Aprendi desde criança o que é o amor de pai pra filho, e até posso te afirmar que é um sentimento inexplicável, inabalável, que vence barreiras e rompe fronteiras do imaginável. Eu sei, por mais que eu não serei, esse é meu sonho. Fazer meus pais sorrir pra mim já tá de bom tamanho, ó tio. Eu sempre sonhei ser alguém que sirva de exemplo e consiga praticar o bem, aquele que ninguém detém, só Deus. O filho que o pai se orgulha em dizer que tem. Eu sempre sonhei ser alguém que sirva de exemplo e consiga praticar o bem, aquele que ninguém detém, só Deus. O filho que o pai se orgulha em dizer que tem. Quando você chegar na sua casa, dá um abraço em quem te ama e ama quem te abraça, certo? Esse é o maior valor da vida. Muita paz, Petioga, muito obrigado. É nóis. Papo Cabeça, um salve. É nóis. Avante. Obrigado, Maloqueiro a todos. Anônimo. É nóis e até depois do fim. Papo Cabeça! Salve! Anônimo, avante o coletivo, muita energia positiva, Papo certo? Cabeça! Salve! Papo Cabeça! Salve! Papo Cabeça! Salve! Papo Cabeça! Espalhe amor, espalhe ideia, leve vida, produza ideias, a coisa é séria. É assim que a gente encerra mais um Papo Cabeça, convidando todo mundo a vir aqui pra gente tirar uma foto coletiva. Obrigado, boa noite.